No momento você falou, peraí, essa voz. Isso, peraí. E chorou. E se derramou. E falou, não, peraí. Como assim? Eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Sabe aquele povo da rua que a gente conversa, que a gente vai falar com ele, você está lá todo sujo, maltrapilho, e de repente fala, meu filho, você tem, mas eu estou fugindo. Alguns falam, não, nem lembro, nem quero me lembrar. Queridos, nós somos iguaizinhos a eles. Por que a gente ama atacar aquele povo? Por que a gente gosta de abraçar? Por que a gente tem compaixão? Porque eles são a imagem do que nós somos. E aí ele fala, olha, a maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos é a obediência aos seus mandamentos. Por quê? Porque nós conhecemos os mandamentos do Senhor, gente. Nós já conhecemos. Eles não são estranhos para nós. Uma carta de Paulo, muito interessante, que é Romanos, ele diz assim, que alguns, mesmo não conhecendo Deus de Abraão, serão julgados pela lei que eles em si subjugam. Como assim? Porque muita gente acha que a Torá, os 10 mandamentos, é a lei que deve regir todo mundo. Queridos, isso aí foi só a luz daquilo que cada filho que foi colocado nessa terra já tem em si. Isso aqui só foi a luz, ele acendeu a luz e você viu que estava lá dentro de você a lei. Talvez escrita numa parede. Você hoje é uma parede, um muro duro. E o que o Senhor está tentando nos falar é que nós temos que encarnar essa lei que está em nós desde quando nós viemos. Ela só foi iluminada. Jogou uma luz ali e a gente fala, tá ali, gente. Sabe aqueles achados arqueológicos que está tudo escondido e de repente vai lá, tira, e aí você fala, nossa, estava aqui, olha, escrito, e a gente passava em cima e nem estava vendo. É isso. Essa é a forma que nós sabemos, que o conhecemos. Nós obedecemos os seus mandamentos. Às vezes, tem lugares que a pessoa nunca viu essa lei aqui que não pode matar, mas ela não mata simplesmente porque não é moralmente correto. Ela não sabe que tem uma lei escrita, porque ela ainda não foi iluminada, a luz do Senhor ainda não chegou, mas mesmo assim, algo dentro dela diz que eu não posso trair a minha esposa, meu marido. Amém, queridos? E Paulo fala que aqueles que não conhecem a Torá de Moisés, do povo de Israel, será julgado pela sua própria. Por quê, queridos? A lei de Deus está no coração de todo filho que foi colocado aqui. Ela só não está no coração do ímpio. Porque o ímpio não saiu de Deus, não veio de Deus. Amém? Então, tá. Estamos entendendo? Aí ele começa. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado seu objetivo. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui sendo provados? Demonstrarmos o amor genuíno por Deus. O esforço é nosso. Demonstrar o amor genuíno por Deus. E como que eu demonstro? Obedecendo os seus mandamentos. Não adianta conhecer Deus, gente. Não adianta vir na igreja. Não adianta ser religioso. Se não encarnarmos a lei. Se nós não agirmos como Jesus agiu. Pensarmos, falarmos como Ele. Nós temos que, mais do que amar a lei, mais do que obedecer, eu tenho que encarnar a lei. Cristo é vida, não tem como pedra, tá? Que é morta, vamos colocar assim, inanimada, naquilo que é vida. Ou você é pedra viva ou você é pedra morta. A pedra morta é aquela que carrega a lei escrita,
Sabe, conhece, mas não vive, não pratica. Quando eu encarno, agora eu me torno pedra viva como ele é pedra viva, então eu estou nele. Existe diferença. Aquelas duas pedras tinham diferença com Moisés. A primeira era viva. A segunda não. E nós estamos fazendo o processo inverso. Nós descobrimos que nós estávamos mortos, pedra morta, e agora nós estamos buscando através do quê, queridos? Através do estar nele. Aí nós somos transformados. Uma vez que ele é vida, nós também temos vida. E ele continua. Queridos, é 5. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus está alcançando seu objetivo. Dessa forma, sabemos que estamos unidos a ele. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir a sua vida da mesma forma que ele. O que eu acabei de falar. Queridos amigos, não lhes escrevo um mandamento novo, ao contrário, trata-se de um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Que princípio é esse? O primeiro que ele diz, a palavra que dá vida existia desde o princípio. O mesmo que está lá na carta dele, no evangelho dele, que diz que a palavra estava desde o princípio. E aqui ele está falando que nós já conhecemos essa mensagem desde o princípio. Não tem como eu falar que eu não estava lá. Não tem como eu falar que eu não sabia. Não tem como. Falar, não, é desde o princípio que eu ouvi aqui na terra o irmãozinho lá pregar para mim. Ô, queridos. Não. Não foi isso que João falou aqui. Ele está falando no princípio de todas as coisas, no princípio onde tudo foi criado. No princípio é onde você foi criado. E eu também. Guardem sempre isso. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Contudo, o que lhes escrevo, aí ele já está falando outra coisa, é um mandamento novo. A sua verdade é vista tanto nele quanto em você, pois as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda jaz em trevas. A pessoa que mantém o seu amor pelo irmão permanece na luz. E não há nada nele que o faça tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas. Sim, essa pessoa anda nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegam seus olhos. Ele está falando de um filho que, apesar de conhecer o mandamento antigo, porque estava lá desde o princípio, agora anda aqui como um cego. Por quê? Porque ele odeia o irmão. Por que ele está odiando o irmão se o mandamento mandava amar? Porque ele está nas trevas. Ele diz que conhece a Deus. Não, eu sei quem é o meu pai. Mas ele continua odiando o seu irmão? Ele está nas trevas. E aí ele fala, olha, esse agora já é um mandamento novo que eu vou escrever para vocês. Quem diz que está na luz, ou seja, que sabe quem é e odeia o irmão, ainda continua nas trevas. Aí ele continua e escreve de uma forma muito interessante aqui. Filhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados por causa dele. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque vocês venceram o maligno. Aí ele vem e escreve outra coisa. Filhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Gente, ele está chamando a nossa atenção para os que estão entendendo e para os que lembram. Olha, eu já escrevi, isso aí já estava escrito. Olha, agora eu estou escrevendo para vocês de novo. Acorda. Vocês já conhecem isso. Quando que vocês conheceram essa lei? Desde o princípio. Queridos, olha, eu fico pensando naquela palavra que diz
que a rainha de Sabá vai se levantar e vai julgar esta nação, essa geração. Porque ela de longe, veio para ver toda a grandeza e se maravilhou. E a verdade é que o que essa mulher fez, a gente conta assim, me veio aqui, eu nem sei por que eu estou falando dela, mas o que essa mulher fez foi algo muito interessante. Ela foi, conheceu a Deus e ela levou essa verdade para a nação dela, queridos. A nação etíope, ela é cristã. Ela era da Etiópia. Sabá era a capital ali que hoje nós conhecemos que é a Etiópia. E até hoje existe um povo que arde de amor pela lei de Deus e eles têm um zelo de dar a própria vida por esta palavra. Eles morrem. Por este zelo, o diabo é furiosamente contra eles. Não só a Etiópia, mas a África. Então, queridos, às vezes a gente não entende essas guerras. O pastor falou muito de guerra. A gente tem que discernir as guerras espirituais. A gente tem lutas físicas, sim, queridos. A gente sente a dor no corpo das lutas físicas. Hoje não está sendo contra, carne e sangue, como a palavra diz. Mas elas existem. E a gente sente no corpo. A luta é espiritual, mas o corpo sente. Davi se cansava depois de uma guerra lá, corpo a corpo. Nós nos cansamos também, queridos. A gente chega um dia, a gente está acabado. Às vezes a gente fica o dia em oração, a gente está morto no final do dia. Está esgotado. Aí a gente pede, Senhor, renova-me. Aí o Senhor vem e renova. Aí parece que vem o médico, passando bálsamo nas feridas, sabe? Que eu imagino que acontecia lá nas guerras com Davi. É o Senhor. Aí, sabe, aí ele vai trazendo aquele bálsamo, vai passando aquela dor. E a gente vai sendo renovado, revigorado. E aí ele continua, olha, não amem o mundo. Por quê, queridos? Ele está chamando a atenção de filhos que já conhecem a Deus. Pelo amor de Deus, ele está falando, olha, filhos, eu estou escrevendo, e aqui ele fala de filhos, pais e jovens, porque ele está falando daqueles que hoje estão como na condição de Abraão, Isaac, Jacó, que eram chamados de pais. Outros que estão na condição de filhos, como Isaac, que submetia ao pai, como Davi. Sabe, pessoas que foram passando ao longo do tempo. E depois ele fala de jovens. Só que eles estão se convertendo agora, que estão lembrando agora. Olha, pequenino, jovenzinho, eu estou te falando, você já venceu, tá? Eu já estou falando para você já venceu o maligno. Você é forte. Você é pequenininho ainda, você é jovem, você é forte. Pais, olha, não esqueçam. Vocês que já têm conhecimento, vocês que já estão nessa batalha, tá? Lembra, vocês já o conhecem desde o início, tá bom? E ele vai trazendo para cada um desses, do maduro, daquele que já é ancião, daquele que é maduro e daquele que ainda está começando na vida espiritual. Ele está chamando a atenção aqui. Amém, queridos? Às vezes a gente lê e fala, eu não entendi isso aqui. Beleza. E aí ele continua chamando a atenção. Não amem o mundo, nem as coisas dele. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, gente. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando. E os seus desejos também. Ele está falando, não se apegue neste mundo, você não é dele e ele está passando. Se você começar a também, né? Se vocês começarem a se fixarem nas coisas deste mundo, só mostra que você não lembra do Pai, que você não ama o Pai, que você quer as coisas do mundo. Então, acorda, desperta. E ele continua. E o mundo está passando, tá? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante, porque aqui ele está falando de eternidade, para sempre é eterno. Então, se você continuar no entendimento, na convicção daquilo que você ouviu lá do princípio, não se apegar nas coisas desse mundo, você vai permanecer para sempre com o Pai, ok? Filhos, esta é a última hora. Vocês ouviram o que
que o anti-Messias está vindo. E, de fato, muito anti-Messias tem surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram parte de nós. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas vocês receberam a unção do Messias que procede do Santíssimo. E todos vocês sabem disso. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Essa pessoa é um anti-Messias. Ele nega o Pai e o Filho. E todo que nega o Filho também não tem o Pai. Mas a pessoa que confessa o Filho tem também o Pai. Eu vou parar aqui só para falar uma coisinha. Queridos, ele vai responder aqui agora, olha, deixem o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Por quê, queridos? O que ele está dizendo e explicando e falando é que ele não está falando algo que a gente não saiba. Não tem como. Não tem como, porque você uma vez viu o Senhor Jesus lá no princípio, nós vimos a vida. Então, quando eu estou aqui e eu nego a vida, ele está falando, você que estava lá, você está negando não só a vida que você viu, mas você está negando até o Pai. Então, você não vai permanecer nem no Filho e nem no Pai. Esses são os filhos que verdadeiramente deram as costas. Agora, ele fala de um povo que nem saiu de nós, que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, ou seja, não era desse 1/3 que saiu lá do Pai. Eram os filhos do diabo. Eles estavam no meio, mas eles negaram. Aí a gente pode falar vários que andaram com Jesus e depois o sacrificaram, negaram ele. Eram filhos? Alguns sim. Outros eram ímpios? Alguns sim. Mas é difícil, hein, pastora? Que coisa difícil. Como saber? Como entender? Ele vai explicar nessa carta. Ele vai explicar nessa carta como nós sabemos quem são e os que não são. Quem são os filhos de Deus, mesmo não querendo, mesmo abandonando, e os que são filhos do diabo. Apesar de estar no meio de nós, não vieram de Deus. Amém, queridos? Nós temos que começar a discernir isso, queridos. Porque nós não podemos perder mais tempo. Aqui ele vai falar que tem algumas coisas que a gente nem deve orar. A gente nem deve orar por algumas coisas. Como discernir pelo que orar e pelo que não orar? Discernimento, entendimento, compreensão. 24. Deixem o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o Filho e com o Pai. E isto é o que ele nos prometeu, vida eterna. Então, lá ele falou, olha, Leila, você vai. A lei vai estar escrita em você. No tempo certo, a luz vai brilhar, você vai lembrar, e você então vai lembrar daquilo que você ouviu aqui de mim. Você não vai ficar sozinho, eu não vou deixar você abandonado. Tanto é que nós não somos abandonados, queridos. Hora nenhuma nós ficamos. Se a gente olha o nosso caminho, a gente vê Deus desde o início do nosso nascimento. O Senhor andando do nosso ladinho. Agora, nós precisávamos passar pela prova. E muitos problemas que tivemos, ou os caminhos que escolhemos, têm a ver com o mal que estava dentro do nosso coração e Deus precisava provar. As nossas escolhas erradas era a gente falando para Deus, não, eu não penso assim não. E lá no fundo pensava, lá no fundo desejava. O Senhor falou, olha, eu vou trazer a prova, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou trazer tudo à tona. Mas você é meu filho. E se você se arrepender disso, você será meu.
você estará em mim. E aí ele fala aqui. Sabe aquilo que vocês ouviram lá desde o princípio? Se vocês permanecerem naquilo que vocês ouviram lá desde o princípio, vocês vão estar ligados ao Filho, como o Filho está ligado ao Pai. E vocês, então, estarão ligados ao Pai e ao Filho. E o que a gente recebe, então? Vida eterna. É isso. Tudo tem a ver com o que eu e você já ouvimos do Pai. Tudo tem a ver com a lei de Deus. E principalmente com a obediência. Com a prática. Escrevo-lhes estas coisas, a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção do Messias que vocês receberam do Pai permanece em vocês, para que não precise de que ninguém lhes ensine, ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias, genuína e não falsificada, continua a ensinar-lhe todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele como ele lhes ensinou. Agora, filhos, permaneçam unidos com ele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, devem saber também que ele é o Pai de quem pratica o que é correto. Porque o Pai e o Filho são um. Vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir sermos chamados filhos de Deus. Por quê, queridos? Porque nós estamos aqui nessa terra. Nós traímos a confiança dele. E ele ainda nos chama de filhos. Sabe a história do filho pródigo? Que é a nossa história? O pai, por mais que o filho pródigo estava longe da vista dele, não estava, né, de uma certa forma, o pai não se esquecia. O irmão falou, esse aí? E o Senhor falou, mas ele era o meu filho. Ele era o meu filho. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Mesmo nós estamos aqui nas trevas, porque este mundo, queridos, na verdade, é como um sepulcro. Nós morremos. E o Senhor deu uma oportunidade. Olha, vai brilhar a luz da vida. Se vocês estiverem na luz, o dia que ela se manifestar, vocês estão garantidos. Mas se vocês continuarem nas trevas, só vendo a luz, mas não estiverem nela, vocês vão continuar nas trevas. Lembra desse mandamento? Lembra disso que vocês ouviram? Tá, vocês ouviram lá, tá? Nós ouvimos lá. Nós viemos para cá na condição de mortos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória. Por isso a vida se manifestou, e a vida era Cristo. Ele é a luz do mundo, o mundo que está em trevas, trevas que está na morte. Era essa a nossa condição. A luz brilhou. Eu vi. Lembrei dessa promessa, porque tudo isso foi falado para nós lá. Por isso, quando nós ouvimos a voz dele, nós entendemos. Aquilo ali caiu, sabe? Encontrou lugar. Veio quentinho, fez você mudar, é como se fizesse assim, tchum, uma luz acendeu, não é assim que a gente fala? Algo acendeu dentro de mim. É isso que João está falando aqui, queridos. E ele continua, porque somos exatamente isso. A razão para o mundo não nos conhecer é que ele não o conheceu. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus e ainda não está claro o que nos tornaremos. Tá, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Nós tínhamos uma glória lá em cima. Qual? A glória dos seres criados. Querubins, serafins, ufanins, cada um tinha uma glória, uma essência, um propósito, ok? A gente sabe que um querubim foi o que se desviou. Ele tinha uma essência, uma glória, amém? Ele era querubim. Foi destituído, que é Satanás e todos os outros, um terço. Um terço de quê? De anjos, serafins, querubins, ufanins e todos os seres criados. Um terço de toda essa criação caiu com Satanás. Eles foram destituídos da sua coroa, da sua glória, da sua essência, da sua função.
Ok? Nós temos uma função, nós somos construídos, edificados, nós fomos gerados, vou colocar esse termo, com um propósito. A Bíblia gosta muito de usar esse termo, mas a gente tem que lembrar que esse propósito vem de lá. E aí, o que acontece? Nós viemos parar aqui. Nós agora somos barro. Estamos num corpo de barro. Jesus veio e a Bíblia diz que ele foi revestido de glória. Nós seremos novamente anjos, serafins, querubins, como nós éramos antes? Não. Ele nos dará um novo nome. Ele nos dará a coroa da vida, mas seremos como Cristo. E aí ele fala, ainda não está claro o que seremos, mas seremos como ele. Jesus não era um anjo quando ele encarnou. E quando ele foi revestido de glória, eles viram uma aparência diferente, porque os de Emaús não conseguiram, reconhecê-lo. Nós seremos como eles, como ele é. Por isso nós somos o povo do Filho. Agora nós não sabemos ainda como seremos. É o que ele escreve aqui. Paulo fala isso também, queridos. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Como assim? Esse corpo aqui hoje morre, mas nós vamos ser revestidos de um corpo que não vai morrer mais. Mas ele não fala, nós vamos receber a glória dos anjos. Não. Ele fala, seremos como? Por que como os anjos? Porque os anjos são eternos, têm eternidade. Eles estão diante de Deus, eles trabalham. Mas nós agora seremos povo do Filho. Por isso o reino é de Cristo. Ah, nós vamos morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Ninguém. Cai essa mentira por terra. Ninguém vai morar no céu. Deus está fazendo, junto com Cristo, morada. Por quê? Porque ele deu esse povo para o Filho. Quando o filho casa, ele não vai para o lado dele e leva com ele a sua noiva e ali ele não forma... É isso que está acontecendo. Nós somos a noiva. O Senhor Jesus está preparando uma casa, um ambiente, um lugar para nós, para o seu povo, para o seu reinado. Ele vai ficar assim, um milênio aqui nessa terra. É como se fosse as bodas. Para quê? Para que a gente, então, depois... possamos ter a nossa vida com Cristo. Ainda não está certo o que seremos. Mas nós, como Paulo diz, seremos revestidos de um corpo que não morrerá. E aí eu continuo. E todo aquele que tem essa esperança nele continua a purificar-se, porque Deus é puro. Todo aquele que continua a pecar, eu quero que vocês guardem muito isso aqui. Todo aquele que continua a pecar transgride a Torá ou a lei. Todo aquele que peca está transgredindo a lei. Aí ele fala assim, de fato, o pecado é a transgressão da Torá ou da lei. A partir de agora, onde tiver a palavra pecado, nós vamos ler transgressão da Torá e da lei. Vamos ler como que vai ficar daqui para frente. Vocês sabem que ele apareceu para tirar a nossa transgressão da lei, e nele não há transgressão da lei. Portanto, ninguém que permanece unido com ele continua transgredindo a lei. Todo aquele que continua transgredindo a lei não o viu nem o conheceu. Quem são esses que não viu nem o conheceu? Não estavam lá. Não nasceram de Deus. São os nascidos do diabo, filhos do diabo. Isso é possível? É, queridos, é possível. Continua. Filhos, não deixe que ninguém os engane. A pessoa que continua a fazer o que é certa é justa, como Deus é justo. Aquele que continua transgredindo a Torá é do adversário, porque o adversário vem transgredindo a Torá desde o princípio.
Aonde? Que princípio é esse? Que a gente acabou de falar. Que a gente estava, o que o Satanás estava, o que os outros anjos estavam, todos. Lá, naquele princípio. Mas aqueles que são dele, se não estavam lá e foram criados lá, foram criados lá. Não, peraí. Aqui existe uma diferença. Hoje a gente ainda tem uma ideia do ímpio, aquele que ainda não aceitou o Senhor como Salvador. Ímpio é todo aquele que desobedece à lei. Ímpio. Ok? Ele é ímpio. Tem o justo e o injusto. Entendeu? O justo obedece, o injusto eu conheço, mas não obedeço. E aí tem a diferença dos Filhos? Deus e dos filhos do diabo. Sim. E esses os filhos do diabo não foram criados lá, não vieram. Os anjos que caíram com ele foram... Esses vieram de lá. E a palavra diz que eles não têm a lei de Deus. Isso, eles não têm a lei de Deus. Por quê? Porque eles transgrediram na presença do Senhor. Eles transgrediram a lei na presença do Senhor. Naquele momento eu rejeitei a lei. Eles... Não. Isso, tá? Realmente, Satanás, ele gera filhos. A gente vê isso, como isso foi gerado. Os próprios 200 anjos, aonde está descrito em Enoque, que casaram e geraram filhos aqui, os que nasceram, esses, não foi de lá que veio e encarnou aqui. São cheios do espírito do diabo, são filhos do diabo. Sempre. São os néfilins, os refaíns. Existe uma geração de pessoas assim. Igualzinho eu e você. Mas não tem a lei, não vieram de Deus. Aí eles têm uma característica específica, que é onde fala que não se Então, não tem como, são pessoas desalmadas. Paulo usa esse termo que eu gosto demais. Os filhos, os que nasceram do diabo, da semente do diabo, que tem carrega essa, vamos dizer, essa herança de semente do diabo, não vindo de Deus, apesar de parecer um corpinho bonitinho, certinho, tem homem, mulher, tem família e tudo mais, eles são desalmados. Porque o Senhor pôs o fôlego de vida dele e tornou-se alma vivente. Esses são os filhos de Deus, que vieram lá e hoje manifestam aqui, nascendo como filhos de Deus, com a lei escrita no coração. Mas tem os que nascem aqui nessa terra, têm semelhança, mas não saíram de nós, ou não saíram de Deus, não vieram de Deus. Ok? Então, existem os que nascem, tá? Carne, e existe também a possessão, que são espíritos desses que morreram, por exemplo, os néfilins morreram. Tá, Davi matou o gigante, beleza? Ali existia um espírito, porque não existe uma carne que anda sem um espírito, uma alma, você concorda comigo? No caso, os que são filhos do diabo são desalmados. A Bíblia fala, Paulo fala disso. Desalmados. Não nasceram de Deus, não vieram de Deus. Mas eles têm um espírito. Mas é o espírito de quem? Tá. Aí o gigante morreu. O espírito dele vai para o Sheol? Não. Porque o Sheol é o lugar que Deus estava guardando os seus. Os seus. Os que ouviram e obedeceram e os que não ouviram e obedeceram. Mas os que saíram de Deus são guardados no Sheol. Ok? Esse é o lugar de Deus. Agora, o gigante Golias não saiu de Deus. Ele não saiu de Deus. Ele é um néfilin. O que acontece com esse espírito, gente? Nem nasce de novo. Esses são os espíritos imundos que vagam pela terra. Sabe aquele monte de demônio que estava no endemoniado de Gadara? O livro de Enoque explica direitinho. Como a gente não lê um livro apócrifo, a gente fica...
Também, porque aquele 1/3 fez isso também. Eles corromperam. Eles fazem parte dos 200. Os 200 viam o que eles estavam fazendo e falaram, vamos fazer também. A partir do momento que eles corromperam aquilo que era de Deus, aquilo que nasceu já não vinha de Deus, já não veio de Deus, mas continuou nascendo. Esses são o joio que o inimigo semeou no meio do trigo. Esses são muito parecidos, gente. Eles andam igual a gente, eles trabalham, eles têm empresa, eles têm família, eles geram filhos. Não, a corrupção é genética. Então, é genética. Entendeu? Isso existe, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho que saber disso. Pastora, mas como que você sabe disso? Vou só falar uma coisa para vocês. Eu já falei para vocês há mais de 4 ou 5 anos. Comecem a ler os livros apócrifos. Eles foram ditos como apócrifos para que você não tivesse as respostas. Porque neles tem muitas respostas. Enquanto eu não tenho as respostas, eu fico à mercê de ideias vagas. Eu não sei totalmente, mas é mais ou menos isso. Você tem que defender o que você crê. É o que ele está falando aqui. Você tem que trazer ao seu entendimento tudo que você sabe que é a verdade. E eu não preciso ensinar vocês. O Espírito de Deus que habita em vocês, que é o mesmo que habita em mim, é Ele que vai nos dando e nos levando a esse conhecimento. É Ele que vai revelando, queridos. João está falando aqui, e aquele povo estava entendendo. Por que a gente lê? É agora que a gente está entendendo. E está entendendo desse jeito. Está aqui, claro, escrito. Como que a gente não entendia antes? Queridos, vamos continuar. Beatriz, nós vamos chegar no ponto agora que você falou. Vou voltar no 7. Filhos, não deixe que ninguém os engane. A pessoa que continua a fazer o que é certo é justa, como Deus é justo. Aquele que continua transgredindo a Torá é do adversário, porque o adversário vem transgredindo a Torá desde o princípio. Por esta razão, o Filho de Deus apareceu, para destruir as obras do adversário. Nenhuma pessoa que tem Deus por pai permanece transgredindo a Torá. Porque a semente plantada por Deus nele, está nele. Ele não pode continuar transgredindo a Torá, porque tem Deus por pai. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do adversário. Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Da mesma forma, quem não ama seu irmão, não procede de Deus. Essa é a maneira que vocês ouviram, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nós devemos amar ou nos amemos uns aos outros e não sejamos como Caim, que era do maligno. E assassinou seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas ações eram más e as de seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, se o mundo os odeia. Nós, de nossa parte, sabemos ter passado da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama, ainda jaz sob o poder da morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. O fato de Jesus ter dado a sua vida por nós é o modo pelo qual nós conhecemos o amor. Então, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, fechar o coração para ele, como pode amar a Deus? Filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas com ações e em verdade. Assim nós saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. É essa a questão da Beatriz. Peraí, como que eu sei que eu sou de Deus? Peraí, como que eu sei quem são os que não são de Deus? É esse tipo de tranquilidade que o Senhor está querendo nos dar. Por quê? Porque quando a gente vê isso aqui, isso nos inquieta. Peraí, como que eu sei? Como que eu vou distinguir? Aí ele começa a dar aqui as direções. Muito fácil. Você consegue amar o seu irmão? Mesmo que ele seja o seu inimigo, você consegue.
entender que ele está, né, sob o domínio do pecado, da transgressão da lei, você consegue amar a ponto de dar a sua vida como aqueles nossos irmãos ali na África estão, por amor ao evangelho, ou você acha que a morte deles não ecoa? Ecoa, gente. Ecoa. A tal forma que constrange quem ouve, quem vê. Então, somos nós que estamos sendo impactados com o que eles estão fazendo. Eles estão dando a vida deles por nós. Não é para que eles estão assassinando eles. Que às vezes são filhos do diabo mesmo. Não vão se converter. Ou aquelas lideranças, ou aqueles governadores, não vão se converter. Eles são filhos do diabo. Eles são desalmados. Porque criar lei que você sabe que vai prejudicar o seu próximo, querido, isso não vem de Deus. Isso é contrário à natureza do Filho de Deus. Por mais que eu decida não seguir o caminho de Deus, queridos. Muito grande. Então isso nós vamos discernindo as coisas. Eu tenho que orar para os meus irmãos permanecerem firmes, porque eles estão dando a sua vida por nós. Porque esse constrangimento põe em nós o quê? Isso. Vamos lá. O fato de Jesus, o fato de Jesus ter dado a sua vida por nós é o modo pelo qual nós conhecemos o amor. Devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém tiver recurso, nós já li. 19. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizamos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração sabe de algo contra nós, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Aí ele está falando porque a gente olha e fala, nossa, mas eu ainda não gosto muito daquela pessoa, não. Nossa, eu falei daqui. Ou seja, seu coração tem algo aí, Deus é maior do que o seu coração. Aí lá no início ele falou, se a gente confessar os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar. Aí ele está falando, Deus é maior do que o seu coração que está te acusando. Ok? Mas toma a atitude que você tem que tomar. Se o nosso coração sabe de algo contrário a nós, Deus é maior do que o nosso coração que sabe todas as coisas. Queridos amigos, se o nosso coração não souber nada de nós, temos a confiança para nos aproximar de Deus. Então, tudo que pedimos, receberemos dele, porque obedecemos aos seus mandamentos e realizamos o que lhe agrada. Agora, guardem isso aqui de novo. Este é o seu mandamento. Que confiemos na pessoa e no poder do seu Filho, Jesus o Messias, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem unidos com ele e ele com essa pessoa. Da seguinte forma, sabemos que ele permanece unido conosco, pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito que nos deu. Gente, João aqui pecou. Porque ele escreveu um mandamento diferente daquele que Jesus disse. Gente, João aqui pecou. Ele escreveu um mandamento diferente daquele que Jesus disse? Por que não? Não. Começa do início. Este é o mandamento. Qual que é? Tá bom, peraí. E depois amemos uns aos outros. Mas qual foi o mandamento que Jesus disse, que era para a gente compreender? Por que ele manda aqui, então, amar, confiar em Jesus? Por quê, gente? Quem viu a mim, viu ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou unido no Pai. Queridos, ele está mandando amar a Deus. É a mesma coisa, nós temos que entender isso. Não é outro mandamento. Porque Jesus é a expressão de Deus, queridos. Deus, ele é incontível. Como assim? Não tem como conter a Deus em nada, em nenhum corpo. Aí ele teve que se apresentar aos seus filhos. Como que ele se apresentou aos seus filhos? Vocês querem? Estão me pedindo para ver o Pai? Quem viu a mim, viu o Pai. Gente, para eu ver Deus, eu tenho que ver Jesus. Você quer ver Deus? Você quer ver? Veja Jesus. Se você não viu Jesus, você nunca viu Deus, não tem como. Jesus
é a expressão exata do Pai encarnado, visível, compatível com os pequenos, com os filhos pequenos. Não, mas todo mundo sabe disso. E aí ele fala, olha, e de que forma a gente sabe que a gente está unido nele? Porque, primeiro, eu confio em Jesus, e ao confiar em Jesus, eu estou amando o Pai. Por quê? Porque o Pai falou que ele entregou o Filho dele por nós. Então, ao confiar no Filho, eu estou demonstrando meu amor no Pai, ué. O Pai fala, beleza, é isso aí. Eu peguei a coisa mais preciosa que era minha, que era a expressão daquilo que eu sou. E revelei para vocês, e vocês amam isso, beleza. Vocês me amam. Entendeu? Aqui é o mesmo mandamento. E depois o segundo, eu tenho que amar o meu irmão, o que foi também gerado de Deus. Eu não posso odiar aquilo que nasceu de Deus. Ah, mas ele está vivendo uma vida longe da lei, ele não está obedecendo. Não importa. Ele nasceu de Deus, ele veio de Deus. Ou ainda não, a luz não foi iluminada, ou ainda ele não foi, vamos dizer assim, despertado do sono, e por aí vai. O nome dele está lá no convite. Todos vão receber, todos receberam o convite. Alguns pegam o convite e desprezam. Nem olha a data, não sabe o dia, não se prepara. Não, eu nem vou nisso, não, nem vou nessa festa. Outros não. Não, quando é mesmo? Nossa, eu tenho que marcar isso, eu tenho que estar pronto, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que fazer cabelo. Vocês estão vendo a diferença? Foi o que o pastor falou. Os convites foram entregues, gente. Todos. Se vai estar preparado, se não vai estar, se vai estar lá no dia, se não vai estar. Aí, realmente, essa é a prova. O Senhor falou assim, eu quero ver mesmo. Você falou que me ama, eu quero ver. Você tem que provar que me ama. E como que eu provo que eu amo? Obedecendo os seus mandamentos. E qual mandamento que é? Está aqui. Principal, vamos ter Jesus, amar, confiar em Jesus. Amar o meu próximo, os meus irmãos. Dar a minha vida, assim como Cristo deu a vida dele por mim, dar a minha vida pelos meus irmãos. Esse é o mandamento. Queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Por quê, queridos, ele está falando isso aqui? Essa divisão, ela é uma divisão que foi escrita, mas a continuidade é o seguinte. Da seguinte forma, vamos ler aqui em cima, no 24, no finalzinho, ele diz assim, da seguinte forma, sabemos que permanecemos unidos, que permanece unido conosco. Não, peraí. Não. Os que o obedecem aos seus mandamentos, permanecem unidos com ele, e ele com essas pessoas. Então, os que obedecem os mandamentos, qual? De amar o Senhor Jesus, de confiar nele e de amar os irmãos, permanece unido com ele e ele com essas pessoas. Da seguinte forma, sabemos que permanecemos unidos conosco, que ele permanece unido conosco, pelo Espírito que ele nos deu. Queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus. Por isso existem espíritos aqui na terra que não procedem de Deus. Que estão encarnados em pessoas e não procedem de Deus. E aí ele vai falar, como é que eu sei distinguir o espírito que é de Deus e o espírito desses que não provém de Deus? Aí ele vai falar. Vocês podem reconhecer o espírito de Deus desse modo. Todo espírito que reconhece que Jesus é o Messias veio como um ser humano e procede de Deus. E todo espírito que não reconhece Jesus não procede de Deus. De fato, esse é o espírito do anti-Messias. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele está aqui agora. Já está no mundo. Filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Portanto, ensinam os conceitos do mundo, e o mundo os ouve.
os ouve? Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Dessa forma, distinguimos o espírito da verdade do espírito do erro, do espírito do antimachia, do espírito do mundo, do espírito do diabo. Amém, queridos? Então, nós temos que fazer a distinção dos espíritos. Tem pessoas que estão cheias do Espírito de Deus. Tem pessoas que não têm o Espírito de Deus. Você pode pregar para ela a vida inteira. Ela não veio de Deus, ela não tem o Espírito de Deus. Não adianta. É agora que ele vai falar o que eu quero. 7. Amigos amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama tem Deus por Pai e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus mostrou o seu amor entre nós. Enviou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver por meio dele. Você não vive o que você quer ou a vida que você tem. Você vive por Cristo. Por isso, a vida que hoje vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu não vivo por mim mesmo. Eu já morri. Quem vive em mim, através de mim, é Cristo. Então, eu vivo por intermédio dele. Porque quem tem vida é ele. Entenda, todos estamos mortos. Uma vez que eu entrei neste mundo, eu estou morto. Eu só consigo ter vida novamente por intermédio da vida que é Jesus. Por isso que ele fala, olha, se você morreu com Cristo, você também vai ressuscitar do mesmo jeito que ele. O que ele está falando? Se você está em Cristo, se você viveu o batismo da morte, que batismo é sepultar, né? De Cristo, o ressuscitar também você tem. E aí ele continua. Amados amigos. 9. Dessa forma, Deus mostrou seu amor, enviou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por intermédio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para propiciação dos nossos pecados, ou seja, para limpar, para apagar os nossos pecados. Amados amigos, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece unido conosco e o nosso amor por ele alcançou o seu objetivo em nós. Sabemos que permanecemos unidos com ele e ele conosco, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como libertador do mundo. E se alguém reconhece Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece unido com ele e ele com Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Quem permanece nesse amor está unido com Deus e Deus permanece unido com ele. Dessa forma, o amor é conduzido a uma maturidade conosco. Nós estamos no mundo como o Messias está. Isso nos dá confiança para o dia do juízo. Não há medo no amor. Ao contrário, o amor que alcançou o seu objetivo, ele expulsa o medo. Porque o medo é relativo à punição. Quem tem medo não alcançou a maturidade relativa ao amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem pode ver, não pode amar a Deus a quem não vê. Sim, este é o mandamento que temos da parte dele. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Segundo mandamento, amar o seu próximo. Ele reduziu mais ainda aqui os mesmos dois. Ele está falando, porque ninguém viu a Deus, Ana Paula. A gente viu Jesus. Nós vimos Jesus. Mas mesmo a criação, ela viu o Filho. O Filho é que foi, é a luz do mundo. O Filho é que foi manifesto para que toda a criação visse a Deus. Ninguém viu a Deus, ninguém vê a Deus. É impossível como criação. Deus é incontível.
É incontível. Tem uma midrash que é muito interessante. Como que eles veem Deus? Como que o judeu vê Deus? Deus é a luz inacessível. Ele é luz. Ele é luz. Ele não se contém numa forma, não tem como. Ele é luz. Você vai olhar para ele, você sempre vai ver luz. Para ele manifestar uma forma, foi Jesus. Nós vimos Jesus lá, nós lemos no início. Vocês o viram. Ele é a luz do mundo. Porque nós estávamos no início. E este é o amor que o Pai falou. Eu entreguei aquilo mais precioso que eu dei para vocês. Que é vocês poderem me ver. É esse aqui. Vocês podem me ver. É esse ser iluminado. Ele é a minha expressão. A coisa mais preciosa. Eu vou pegar isso aqui, eu vou sacrificar ele por vocês. Por isso que todos vieram por intermédio dela, da palavra. Deus criou todas as vegetações. Depois que ele criou o sol, a vegetação precisa do sol para fazer a fotossíntese. Mas olha que coisa louca. Mas Deus, ele criou antes porque ele queria mostrar para o mundo que ele que gera vida. Né? Que é a luz dele. Isso. Olha que coisa tremenda. Senão vão me adorar o sol. Falando do sol que gera vida. Não sou eu. A vegetação mesmo. Ele criou antes. O judeu, ele não lê o Novo Testamento. Então, mas se eles não se a gente Eles se tornaram? Não, e aí? Eles não processam. Ó, peraí. Versículo 4. 2. Não, 4:2. Vocês podem. A 4:3, tá. E todo espírito que não reconhece Jesus não procede de Deus. De fato, esse é o espírito do anti-messias. O que é a sua pergunta? Gente, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente meio que engloba e acha que todo judeu é um filho nascido de Deus. Não. Ali tem filho do diabo, que nasceu naquela nação. Nunca. Tanto é que Jesus falou que já existia no tempo de Jesus. Anás, Caifás, todos eles conheciam. Você acha que eles não conheciam os profetas para saber tudo que Jesus estava fazendo e estava de acordo? Você acha que eles não liam o livro de Isaías que fala? Lá no capítulo 53, conta, narra, tudo. Sabia. E o Senhor Jesus chama eles de quê? Sinagoga de Satanás. Eu concordo com isso. Mas aí eu fiquei pensando assim, porque não vai ter aquele tempo para ter as testemunhas para poder falar para aquele povo? Porque ali tem filhos, Ana. Assim como porque filho de Deus veio, Ana. Tá certo. Vamos colocar, veio os dois, Júnior e Ana Paula. O Júnior decidiu. Ele lembrou, ele ouviu, ele lembrou da casa do pai, né? A luz refletiu para os dois. Mas a Ana Paula, por isso que Hebreus fala, aquele que viu a luz uma vez e deu as costas, essa pessoa é irreconciliável. Ela é pior do que até um filho do diabo. Por quê? Porque ela tinha a lei escrita no coração e ela deu as costas. Existe, Ana. Existe. Então, não, não, é do Espírito. Eu não gosto de falar da nação como um todo, o judeu, porque a gente tem que falar a nação de Israel. Porque, querendo ou não, ali existem filhos do diabo, com o espírito do diabo, que não vão se converter.
Só nascer naquela nação. Por isso que Paulo fala, nem todo israelita é de Israel, gente. O que ele está falando? Que nem todo que nasce como na nação pertence ao povo de Deus. Não pertence. Nem todo brasileiro, vamos dizer assim, é do Brasil, é filho do bicho. Vem lá do... Aí eu entraria em outras coisas que eu não vou entrar agora, que é a questão mesmo dessa estrutura de pessoas. Elas são governadas, elas têm rei. Elas sabem quem elas são, tá, queridos? Elas sabem, elas têm consciência. Do mesmo jeito que você tem consciência que você é filho de Deus, por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Dessa forma, sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, ok? Por que nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós? Porque nós conhecemos a lei, temos temor à lei, buscamos cumprir a lei. Então, o Espírito de Deus está em nós e está testificando, beleza? Se a gente permanecer firme, a gente vai receber como recompensa a vida eterna. Agora, os filhos do diabo também sabem quem eles são. Eles têm um papel nessa terra. E eles têm um lugar específico que eles vivem. Nos ares. Vamos dizer assim, os seus governos. Isso está escrito na Bíblia. Só que não está nessa nossa Bíblia aqui. Está escrito no livro chamado Jazer. Que a Bíblia cita 3 vezes. Mas ninguém vai ler. O que fala nesse livro? Vai falar justamente da cidade onde habita o anti-Machia. Que cidade é essa? A grande Babilônia, queridos. Está lá em Apocalipse. A cidade que fez com que os povos se prostituíssem. Que Babilônia é essa? Ela é, não sei. Ela é física, ela existe. Ela está nos ares. Por isso ela vai cair. O Senhor vai se lembrar dela. E ela vai cair. Essa é a cidade daqueles que são próprios do inimigo. Um filho do diabo, lá atrás, construiu ela. Só que Deus destruiu a base, enterrou um pouco, e a parte de cima está nos ares. A Bíblia fala isso em vários lugares. Fala nos profetas, fala no Apocalipse. E a gente meio que, uma figura de linguagem. Queridos, enquanto a gente está falando que é figura de linguagem, os filhos do diabo estão rindo da cara da gente. Então nós temos que começar a defender, porque isso é novo, isso é algo, sabe, assim, como é que eu falo? Isso é algo escandaloso para o sistema religioso, do jeito que ele é hoje. Jesus foi escandaloso, queridos, para o sistema religioso vigente naquela época, porque os filhos do diabo estavam no poder. Queridos, Herodes era filho de Deus ou filho do diabo? Gente, se o homem mandou matar a criança, vamos dizer assim, pela lei, se a lei de Deus, se ele fosse filho de Deus, até ímpio, aí eu vou falar assim, filho de Deus que está no mundo e que não quer nada com Deus, é um ateu, vou colocar desse jeito. Eles não concordam com determinadas coisas, assassinar a criança, não dá, né? Se põem contra, mas eles não são crentes não são religiosos, não são, sabe, nada disso. Às vezes estão até numa fé muito descambada, vamos dizer assim, mas não concordam. Essa pessoa, essa pessoa é de Deus. Ela tem a lei, ela pode estar até rejeitando, tudo bem. Ela está sendo provada, ela está mostrando quem ela é. Então, o filho do diabo mesmo, ele tem consciência que ele é. Tem. Então, aqueles que a gente prega, mas fala em nome de Deus, vou dar um exemplo simples. O meu irmão, fala para ele Deus não existe, não tem nada a ver, ele não quer. Mas não é uma pessoa que concorda em judiar de um filho, de ama a família e tudo mais. Você acha que ele é filho do diabo? Não. Não. É verdade. Então, Mas existem pessoas que estão na nossa geração, queridos. só para fazer toda a maldade mesmo. Ela não quer mesmo, ou seja, ela era uma pessoa que só não foi com o diabo porque ela foi covarde demais, vamos dizer assim. Entendeu? Ela não quer Deus mesmo.
E é isso que Deus está fazendo com que extraia do fundo do seu coração, a sua essência. Você está aqui para extrair do fundo do coração realmente quem você é. Porque você veio como, não, eu não tomei partido, sabe? Você estava ali naquela, parecendo que isso era coisa que prestava. O Senhor falou, olha, eu vou pôr a prova para que você veja. Se você reconhece os seus pecados, que você transgrediu a lei, aí eu sou fiel e justo para te perdoar. E eu vou purificar você do peso disso. Beleza? Beleza. Agora, existem pessoas que a gente chama, que a gente vê na questão mesmo da nossa vida, assim, que são, deixa eu usar um termo aqui, são, tipo um serial killer, ele é um psicopata. Não tem uma... Isso, um pingo. Você olha, a pessoa não tem brilho no olho. Não tem brilho. Ela tem realmente prazer na Não, nem prazer, Bia. A pessoa, ela não tem esse senso que o João Marcos falou mínimo. Por mais que a pessoa seja o Adunquero ou o seu irmão, ela não tem. Não tem. A pessoa, para ela, dar um chute num bicho aqui ou matar um... Não tem. Isso existe, gente. Isso existe. Pronto. Gente, eu tenho que terminar aqui. Vai. Fala o galardão. Tá? Eu tenho que terminar. Vou terminar. Você não pegou água para mim, viu, irmão? Ah, pegou. Perdão, pequei contra ti. O galardão tem sim, tá? Tem. Por que, Deus? Vamos falar uma coisa. Filhos de Deus não tem nada a ver com religião, queridos. Filho de Deus está onde a lei de Deus está e essa pessoa tem temor. Esses são os filhos de Deus. Então, eu vou escandalizar. Tem filho de Deus no centro de macumba, tem filho de Deus no candomblé, tem. O que falta é elas serem iluminadas. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? A luz é Cristo, não é a igreja. A luz é Cristo, não é a igreja, não é onde ela está. Não é os dogmas que ela acredita. A luz é Cristo. Por isso nós oramos pelos nossos irmãos para que Cristo brilhe, porque o Espírito de Deus é que vai convencer aquela pessoa. O problema é que o sistema religioso tomou para si como uma pauta de que é nossa responsabilidade pregar para que a pessoa se converta. Não. É nossa obrigação pregar o Cristo, a luz do mundo. É nossa obrigação encarnar a lei, andar nesse mundo amando o nosso irmão e não julgando, porque quem vai convencer é o Espírito, como diz aqui, é o Espírito de Deus. Nosso papel é brilhar a luz. Isso. Nosso papel é isso. Principalmente sendo. Porque uma vez que você não precisa falar dela, você já é. É até mais, entendeu, Beatriz? A gente está passando dessa condição de falar da luz, pregar da luz e ser a luz. Isso é encarnar. É isso que o Senhor está esperando de nós. Mais do que a gente ficar pregando, Ele quer que a gente seja. Cristo. A mensagem... Não, é este mandamento que está aqui, queridos, que Ele vai repetindo. Ele repete essa carta inteira. Gente, eu só quero falar uma coisa. Confie no Filho, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor e ame o seu próximo. Essa é a mensagem que a gente falou da semana... Terça-feira que eu falei, gente, a nossa mensagem ela é simples, ela tem que ser simples. Simples. Acabou, é isso. E o que ele fez com aquilo? Só que aí depois, quando ele entendeu Jesus, ele foi luz,
Ele encarnou ela. Ele encarnou ela. Então, esse é o limiar da nossa vida, queridos. E para terminar rapidinho aqui no 5, que eu já estou, né? Isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias tem Deus por Pai. E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Como é que eu amo a Deus? Obedecendo os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todo que tem Deus por Pai vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa... Aí tá. Fé. Meu filho, passa... Ah, tá. Não vamos terminar de ler. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Na verdade, está escrito a nossa confiança. Na da Ana Paula está fé. Na maioria das Bíblias estão fé. Mas essa palavra aqui, ela é traduzida como emuná. E nós vamos aprender o significado real. Olha, a vitória que vence o mundo é a nossa emuná. Depois a gente vai aprender o que significa emuná. Vamos terminar de ler aqui. Quem é que vence o mundo, senão a pessoa que crer que Jesus é o Filho de Deus, ou que confia, tá? Ou que tem fé. Às vezes aí está escrito a pessoa que crê no sentido de ter fé. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus o Messias. Não apenas com água, mas com água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 estão de acordo. Se nós aceitamos o testemunho humano, o testemunho de Deus é muito mais valioso. Pois é o testemunho dado por Deus acerca de seu Filho. Os que mantêm a confiança no Filho de Deus têm esse testemunho em si mesmo. A água, o sangue e o Espírito. Vamos ver. Os que não mantêm a sua confiança, aí em algumas traduções fé, ou a sua emuná em Deus, fazem dele mentiroso, porque não confiaram no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Os que têm o Filho têm vida. Os que não têm o Filho de Deus não têm vida. Eu lhes escrevi essas coisas para que saibam que possuem a vida eterna. Vocês que mantêm a confiança na pessoa e no poder do Filho de Deus. Essa é a confiança que temos na presença dele. E se pedimos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, seja qual for o nosso pedido, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, aí eu vou voltar. Se alguém vir seu irmão cometer transgressão da lei, que não leva à morte, peça e Deus dará vida a quem transgrediu a lei. Existe transgressão da lei que conduz à morte. Eu não estou dizendo que se deva orar por estes. Toda injustiça ou toda desobediência, porque injustiça é desobediência à lei. Existe desobedecer à lei e existe transgredir a lei. Injustiça fala de desobediência. Pecado, transgressão. Ok? Viu aqui a diferença? Que existem 2 coisas aqui. Então, olha aqui. Eu vou colocar desobediência é transgressão à lei. Mas a transgressão, a lei, que não leva à morte. Como assim, pastora? Que trem doido é esse? Deu para entender? Vocês entenderam? Não tem que explicar nada. Por quê, queridos? Dentro da lei de Deus existem ordens, mandamentos, né? O Fernando uma vez decretos. Então, às vezes eu decreto. Olha, eu decreto um jejum. Deus decretou um jejum para o povo. O povo não fez. Estudo. Aquele tipo de desobediência ou de transgressão à lei de Deus, porque apesar de ser um decreto, é para a morte? Não. Eles só não vão receber o benefício daquilo, beleza?
Aí você pode orar, não, Senhor, ajuda para a irmãzinha ou irmãozinho conseguir. Vocês estão compreendendo, queridos? Agora, existem transgressões que elas são para a morte. Não tem como. Por exemplo, extinguir o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo. Como que eu blasfemo contra o Espírito Santo? Queridos, se eu negar Cristo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito é que me convence que ele é o Filho de Deus. Eu dar as costas para os mandamentos de Cristo, eu estou, querendo ou não, ferindo o Espírito Santo. Porque eu estou falando que o testemunho de Deus é vão, é mentiroso. Porque quem é o testemunho dele aqui? O Espírito, a água e o sangue. O sangue é o que dá vida. A água é o que nos purifica, que é a palavra. E o Espírito é o que nos convence. Aí ele continua. Sabemos que todo aquele que tem Deus por Pai não permanece transgredindo a lei. Ao contrário, o Filho nascido de Deus o protege e o maligno não pode lhe tocar. Gente, essa tradução aqui, por exemplo, se a Ana Paula for ler, ela é totalmente fora. Ela chega a pecar, porque ela diz que assim mesmo você se guarda. Isso é mentira. Quem guarda é o Filho nascido de Deus. É Cristo que nos guarda do maligno, não a nós mesmos. Lê a sua, Ana Paula. O 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Tem uma pior ainda, essa aí não é tanto não. Mas tem outra, que é a Almeida, aquelas que fala assim, e ele a si mesmo se protege. Não. Não. E aí continua. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Viu? Quem perguntou? Além disso, estamos unidos àquele que é genuíno, unidos com o seu Filho Jesus, o Messias. Ele é o Deus genuíno e a vida eterna. Filhos, guardem-se dos ídolos, ou dos falsos deuses, ou dos falsos profetas. No meu tá deuses. Ok? Amém. Queridos, foi extenso, mas nós precisamos começar a estudar e a esquadrinhar a lei, a palavra e o que o Senhor tem para nos revelar nesse tempo de forma madura, porque as pessoas vão questionar a nossa fé. Alguns não estavam na terça, mas o que acontece? Deus já tinha colocado no nosso coração, eu e o Fernando, a gente já estava há um tempo falando para vocês que Deus quer mudar, Deus quer trazer mudanças. E uma das mudanças que Deus trouxe claramente é que esses cultos que a gente faz na terça, que é o culto que a gente pega e senta e vai estudar da palavra, o Senhor falou que é para nós fazermos nos Shabás. Então nós vamos fazer nos Shabás. O dia que der o Shabá na semana vai ser o culto onde nós vamos buscar, sentar e discutir aquilo que nós falamos. Salve uma coisa ou outra, salve pastor, é um aniversário, eu quero que faça em tal dia, a gente faz, mas no Shabá nós estaremos reunidos. Amém? Domingo vai continuar? Vai continuar por quê? Porque pelo mundo secular é um dia que a gente está tranquilo e a gente vai fazer. Mas nós temos que começar a deixar Deus falar. E quando as pessoas te questionarem, você vai ter que defender, você vai ter que saber por que você está fazendo isso. Se você não souber, não está de acordo, não está andando no mesmo pensamento. O coração não é o mesmo. Há divisão entre nós. Por isso, se há algum problema, se há alguma dificuldade, se há alguma, vamos dizer assim, inconsistência, se eu ainda não compreendo, vamos questionar, vamos sentar, vamos buscar. Vamos trazer as questões para que a gente possa deixar que o Senhor nos revele. Por isso, a terça-feira, nós temos que usar esse tempo para trazer essas questões, porque a partir de agora é um tempo em que nós não estamos aqui para ensinar ninguém, queridos. Você está aqui para compartilhar o que você tem vivido com o Senhor.
Quem ensina é o Espírito de Deus. Nós temos que viver o que nós já aprendemos. Nós temos que viver o que nós aprendemos. Aí, quando alguém questionar o meu estilo de vida, eu vou falar, porque a palavra diz isso. Meu estilo de vida é diferente, não para ofender, mas porque é o que a palavra diz. E eu tenho que estar pronto para defender. E isso eu não tenho que ensinar para ninguém. Porque vocês já ouviram lá desde o princípio. Desde o princípio. É claro que a nossa função aqui, às vezes como existem aqui, né, João falou filhos, pais e jovens. Talvez hoje o Senhor tenha nos colocado como pais, como aqueles que estão direcionando filhos. Só isso. Estou aqui para fazer esse papel. Direcionar filhos. Estou aqui trabalhando para aquele que é o pastor. Eu não sou pastor, eu sou a ovelha mais velha que vai na frente, sabe? Conduzindo e as outras vêm. E Deus fala, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos ser encorajados aos outros, ainda mais quando vocês veem dia, né? E a hora, e é o que ele fala, Pode ser sempre, ok, mas quando tem um tempo especial, né? Tem algo especial no tempo. Aham, é. E nós não somos os únicos, não, queridos. Se vocês começarem a se esmerarem em buscar, são muitos que têm sido e entendido e clareados da palavra do mesmo jeito que nós. Nós não somos privilegiados, não. O Fernando gosta muito de falar assim, porque nós, né, somos, né, abençoados. Não, queridos. A bênção, ela tá para qualquer um que buscar o Senhor. Qualquer um. E olha, não se escandalizem. Porque Deus vai buscar gente pescar nos pântanos. No lugar que você fala, é impossível uma pessoa, só creia. O meu papel e o seu é crer no poder do Filho de Deus e pronto, e amar o próximo. Ama seu irmão. É isso. Nós estaremos obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém? Fiquem de pé. Então, o nosso culto, quando que é o Shabbat dessa semana? Então, será que é na terça depois da Se o Shabbat começa. Pega lá. Não, sim, mas é como, assim, na verdade, gente, o Shabbat é o dia. É na madrugada, não é à noite. É. Já passou também, mas eu acho que a gente tem que fazer. Por isso que eu escolhi, porque eu vou passar o dia na presença e à noite a gente vai comungar. O dia para Deus é na madrugada. A noite não é considerada aquele dia, apesar de, pelo calendário, se coloca um dia antes ou depois. Ah, tá. E também que nós já estamos olhando um espaço para a igreja, né? Que a gente vê que é tempo tanto de nós sairmos daqui, quanto a igreja realmente ter o local dela. E a gente está realmente aberto, viu, queridos, para a forma que Deus tem, a maneira não religiosa que Ele pode estar fazendo com que a igreja, né, realmente trabalhe. Não quer dizer que a gente vai ser diferente totalmente, né? Mas que a gente esteja realmente buscando a Deus. Que nós não podemos abrir uma porta para ser igual a todo mundo. Então, justifica isso, né? E por isso que eu estou falando, você está apto, querendo, temos a, sabe, nos aprofundar. Vamos sair da água rasa, vamos mergulhar. É o que o Senhor espera de nós. Ô, querido, muito obrigada. Pegue aí esse elemento que só faz a gente lembrar quem nós somos em Deus. Que nos traz a memória, né? Que nós somos. É um pão praia.
Glória a Deus. Depois eu falo para vocês o que significa emuná, tá, queridos? Que vitória é essa que vence o mundo? O que é a emuná? O que é fé? Porque a tradução correta de emuná, ela vai além de fé, de crer, de acreditar, tá? Aleluias. Oh, glória sejam dados àquele que é o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Este pão traz à memória que o Messias enviado, ele se deu por nós. Que o Messias enviado, ele não nos deixou desamparado, não nos deixou órfão, não nos deixou sem o alimento, não nos deixou sem a sua presença. Esse pedaço de pão nos faz lembrar que ele está conosco. E de que nós estamos nele. Se nós realmente confiamos nele como filho de Deus, temos ele como nosso Salvador. Nesse momento, reflita você com Deus e com essa parte que está na tua mão, que faz você lembrar que ele se partiu por você, para que você se unisse a ele, fosse um com ele. As suas ações, as suas aspirações, os seus sonhos, o que você faz, o que você tem dito, o que você tem pensado, tudo reflete o Filho. Tudo que você, como o apóstolo diz, o seu assentar, o seu levantar, o seu comer, o seu beber, tudo tem sido para glorificar o nome do Filho, tem sido para honrar o Filho. É semelhante ao que o Filho faz. As palavras que saem da sua boca, os pensamentos do seu coração, elas refletem os pensamentos do Filho e as palavras que saíram da boca do Filho. Ah, Senhor, se dissermos que não pecamos, que não transgredimos a tua lei, nós estamos mentindo. Por isso queremos te pedir perdão. Te pedir perdão pelos pensamentos equivocados, pelos entendimentos equivocados. Senhor, mas visto como Paulo diz, quando a gente era menino, a gente vivia como menino. Então as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso entendimento era de menino. Mas uma vez que eu cheguei e me tornei homem, maduro, aperfeiçoado no amor, eu tenho que deixar as coisas de menino e viver uma vida de homem maduro. Por isso, Senhor, nós nos comprometemos com Cristo, de sermos e vivermos Cristo e não nós mesmos. Porque a vida que nós vivemos hoje aqui, nós vivemos nessa confiança, nessa certeza, na fidelidade daquilo que o Filho de Deus nos prometeu. Nós queremos honrar e glorificar o teu nome. E comemos o pão agora em unidade, declarando, ó Pai, que em Cristo somos um com o Pai. Aleluia. Comamos o pão. Aleluia. Senhor, semelhantemente também naquela noite que Jesus foi traído, ele pegou o cálice e disse que a partir de agora essa seria a nova aliança, que era feita a partir do seu sangue, a partir do seu corpo, a partir do seu sacrifício. Um novo tempo, um novo pensamento, um novo andar, um novo crer, um novo viver, a emuná, a fé. E esse aqui também, o sangue, é testemunha. Nós acabamos de ler a água, o sangue e o Espírito. São as testemunhas de Deus em favor do Filho. Por isso,
Nós cremos no sangue derramado, nós cremos na sua vida, nós cremos no seu poder. E nesse momento, nós bebemos, nos tornando um, e pedindo que o Senhor venha corrigir todo o erro, toda falha em nós, através do sangue perfeito que Jesus derramou ali na cruz. E seremos como Ele é. Ore cantaralabás. Bebamos. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Graças te damos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor Deus sobre nós levante seu rosto e nos dê shalom. Amém. Vão na paz do Senhor. Amém.